Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago hoje, no Psicologicamente Falando, são algumas regras e práticas para cuidarmos melhor do nosso sono. Segundo um estudo realizado em Portugal com 5.500 pessoas, houve uma ligeira deteriorização no sono dos portugueses durante a primeira fase da pandemia. Especula-se que este agravamento do padrão de sono dos portugueses possa efetivamente vir a ser pior devido ao impacto económico causado pelo Covid-19. Tal como abordado na semana passada, o sono cumpre funções importantes, quer a nível da saúde física, mas também da saúde mental. Por este motivo, vou apresentar algumas sugestões de algumas regras e práticas que possam ser úteis para que todos nós possamos melhorar os nossos hábitos de sono. Dentro do possível, tente adotar uma rotina de sono que seja agradável para si. Tente estipular uma hora de deitar, mas também uma hora de acordar. É importante que o nosso cérebro crie este condicionamento. Por outro lado, a hora de acordar é fundamental, pois esta hora vai regular o nosso ritmo, sono e vigília. Quando eu me levanto muito mais tarde que o habitual, também não vou ter sono à hora habitual e, portanto, vou desregular aqui um bocadinho a minha rotina de sono. Prepare também o espaço para dormir. Este espaço deve ser confortável, mas também agradável. Tente que a temperatura do quarto seja amena, que tenha uma almofada e um colchão confortável e evite que este quarto tenha muitos distratores, quer visuais, quer auditivos. Por outro lado, deverá reservar o quarto apenas para dormir. Queremos que o cérebro crie a associação entre este espaço e o sono. Portanto, evite realizar atividades como ver televisão, estar no telemóvel, trabalhar, fazer exercício físico ou mesmo fazer refeições no quarto, pois estas atividades nada têm a ver com o sono e, portanto, devem ser feitas preferencialmente noutro espaço. Deve ir para a cama somente quando tem sono. Ir demasiado cedo para a cama acaba por ser contraproducente, ou seja, estamos muitas horas deitados e começamos a aumentar a nossa ansiedade relativamente ao facto de ainda não termos adormecido. Por outro lado, no caso de insónia, de ter um episódio de insónia, é recomendado que saia do quarto e da cama e vá, por exemplo, para a sala e se ocupe de uma atividade monótona, como, por exemplo, ler um livro. E quando sentir sono, aí sim, regressa para o quarto. Os estudos científicos mostram que alguns comportamentos parecem comprometer a qualidade do nosso sono, nomeadamente realizar atividades que exigem muito esforço mental muito próximo da hora de deitar, como, por exemplo, estudar e ficar a trabalhar até muito tarde. Por outro lado, o exercício físico é importante para o sono, mas realizar exercício físico intenso muito perto da hora de deitar parece comprometer a qualidade do nosso sono, pois os estudos mostram que é importante ter um tempo para diminuir a ativação do nosso corpo. Os estudos mostram que este exercício físico intenso deve ser realizado até 3 horas antes de ir deitar. Outra questão importante a ter em conta é que não deve consultar as horas durante a noite e também não deve esforçar-se para dormir. Este esforçar-se para dormir, aquele pensamento de tenho mesmo que dormir, olha que já é tão tarde e eu não vou dormir horas nenhumas esta noite, acaba por aumentar a ansiedade e também prejudicar então a nossa capacidade de adormecer. Outro fator a ter em conta é que deve evitar estar no telemóvel, tablet ou computador até 1 hora a meia hora antes de dormir, porque estes dispositivos emitem uma luz azul que vai diminuir a produção de melatonina, que é uma hormona importante para regularmos o nosso sono. Por outro lado, estarmos no nosso telemóvel até muito tarde e as constantes notificações das redes sociais, aqueles pli-pli constantes, aumentam os níveis de dopamina no nosso cérebro, que nos vai manter estimulados. Outro fator importante a ter em conta
a iluminação do nosso quarto. Deve optar por uma luz de menor intensidade, pode optar pela iluminação de um candeeiro e esta luz deve ser de preferência amarela em detrimento da luz branca. A luz branca é uma luz mais potente que nos mantém também mais acordados. É fundamental também abordarmos alguns mitos que existem associados ao sono. Existe o mito que podemos treinar o nosso corpo a precisar de menos de 6 horas de descanso por noite. Isto leva as pessoas a ficarem privadas de sono. É importante entendermos que os adultos precisam, em média, de 7 a 9 horas de sono. E, claro, há adultos que vão precisar de mais umas horas e há adultos que vão precisar de menos um bocadinho. Efetivamente, também há noites que vamos dormir mais um bocadinho e noites que vamos dormir menos um bocadinho. É importante sermos flexíveis e perceber o que é que funciona para nós e o que é mais adequado. E também percebermos o que é importante ser feito em termos de autocuidado. Outro mito que se ouve com frequência é que se fizermos uma boa refeição e ficarmos com aquela sensação de saciedade, vamos dormir melhor. Isto incorre no mito. Fazer refeições pesadas deve ser evitado, pois leva a que o corpo demore mais tempo na digestão e despenda mais energia nesta. O jantar deve ser realizado até 2 a 3 horas antes de dormir. E se ficar com fome, deve optar por uma ceia leve. Outro mito que surge frequentemente é sobre a ingestão alcoólica. Existe um mito que se ingerirmos álcool teremos uma melhor noite de sono. Isto não é verdade. O álcool pode até potenciar uma sensação de relaxamento e sonolência e até pode adormecer com mais facilidade. No entanto, ingerir álcool prejudica as fases de sono, em especial a fase de sono REM, e, portanto, o sono torna-se menos reparador. Outra dúvida que existe frequentemente é sobre as sestas, se podem ou não serem realizadas. Se sentir essa necessidade, pode fazê-lo, mas até às 4 horas da tarde. E estas sestas devem ter uma duração curta, não mais que 20 minutos. Estes 20 minutos não vão prejudicar o sono da noite e por si só já têm efeitos reparadores, quer a nível do cansaço, quer a nível do funcionamento mental. Também há um conjunto de comportamentos que deve adotar no seu dia-a-dia para potenciar uma melhor higiene de sono. Poderá expor-se à luz solar da parte da manhã para antecipar este ritmo sono-vigília. Deve também adotar um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável e equilibrada e a prática de exercício físico regular, pois parecem melhorar a qualidade de sono. Deve evitar tabaco, álcool e mesmo cafeína ao final do dia. E por outro lado, pode e deve adotar uma atividade de relaxamento no final do dia. Uma atividade que lhe permita simplesmente estar presente e desligar-se um bocadinho dos seus pensamentos ruminativos. Pode ser um banho relaxante, pode ouvir um áudio de relaxamento, ler um bom livro, o que quer que lhe faça sentido. Dentro do possível, torne o ato de acordar um momento prazeroso. Escolha para a música do despertador uma música que goste. Pode optar por espreguiçar-se, abrir as janelas do quarto, tomar um pequeno almoço saudável e que goste e de uma forma relaxada. Aproveite para acolher o seu dia. Note que somos todos diferentes. Efetivamente, o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Portanto, tente integrar 3 ou 4 regras que lhe façam mais sentido para potenciar então uma melhor higiene de sono. Tente então ter um bom descanso, bons sonhos, cuide-se com carinho. Até quarta-feira.